Se você curte anime e também quer se vestir bem, presta atenção. Eu tenho uma loja focada em roupas de anime feitas para usar no dia a dia sem parecer fantasia ou algo chamativo demais. A ideia é trazer estilo com referências claras de anime, mas que funciona em qualquer ocasião. Lá você encontra camisetas, moletons e canecas, todos com estampas exclusivas. A entrega é para todo o Brasil com compra segura. Se interessou, dá uma olhada no link da descrição. Um grupo de pessoas estava reunido esperando atendimento, porém a mesa estava vazia, e as pessoas começam a se irritar ainda mais com tudo aquilo. Um jovem diz que seria melhor abrir espaço para o escritório ao lado para não ficar tão apertado ali. Outro jovem percebe uma mulher sentada sozinha, e começa a pensar por que a empresa se chama Inflexível Indestrutível Empresa Cultural e Criativa Limited. Porém o mais surpreendente é que não há ninguém na fila daquela empresa. Por outro lado, a fila em que ele está completamente cheia, e pode demorar 2 dias até chegar a sua vez. As pessoas da fila estavam gritando que trabalhariam o máximo de horas possível por semana, até mesmo de graça, e algumas ofereceram até pagar pelo estágio. O jovem acha melhor tentar a sua sorte e vai até a mesa daquela garota. Assim que ele atravessa, ela levanta o rosto e começa a olhar para ele, pedindo que faça uma breve apresentação pessoal. O garoto a cumprimenta dizendo que seu nome é Yan Wenhan, formado em engenharia civil pela City University of Technology. Com média geral de 3,56, recebeu bolsa de estudos da faculdade diversas vezes, e afirma que seus pontos fortes são a gentileza e a facilidade de comunicação. Ela pergunta se ele é um bom trabalhador e se nunca reclama. Wenhan responde que sim, mas fica um pouco preocupado, pensando que aquela garota provavelmente achou que o seu currículo era muito extenso, por isso ele já sabia que era uma tentativa arriscada, principalmente em comparação com outras empresas. Pois há tanta gente procurando emprego que ele mal consegue entrar na lista, e ele só está ali para tentar a sorte, já que uma empresa cultural nem faz parte da sua área de estudo, por isso talvez nem precise existir. A mulher começa a sorrir e o parabeniza, dizendo que está contratado, deixando o jovem surpreso. Ela se levanta empolgada, dizendo que ele é o talento que a empresa estava procurando. O protagonista continua surpreso e pergunta como ele pode ser um talento, enquanto pensa que isso não pode ser possível, pois 99 em cada 100 estudantes universitários contemporâneos escrevem seus currículos usando o mesmo modelo. Ele fica tão surpreso que chega a cogitar se está participando de algum reality show bizarro. Mas a mulher continua confirmando que ele é um talento e pergunta o que ele acha de um salário mensal de 20 mil, 6 seguros, um fundo habitacional, além de 20 dias de férias remuneradas por ano. A empresa oferece ótimas oportunidades de crescimento profissional, funcionários de destaque são selecionados anualmente e o bônus de fim de ano também é muito generoso. O protagonista não consegue acreditar que ela ofereça um salário mensal de 20 mil, pois as casas não estão vendendo agora. Os formandos em engenharia civil não valem nada e por isso eles precisam lutar por um emprego, mesmo que seja só carregando tijolos em uma obra. Então aquele salário parece irreal. A entrevistadora fica surpresa, se perguntando por que aquele garoto não aceitou imediatamente, se pode ser porque ele achou o salário muito baixo, embora ela tivesse feito uma pesquisa de mercado antes de sair do Vale do Silício, e aquele salário definitivamente atende às expectativas de 99% dos recém-formados. Ainda assim, isso cria uma dúvida na cabeça dela, fazendo-a questionar se deve levantar essa questão novamente, embora isso possa parecer falso. Por outro lado, o protagonista acha o salário bom demais para ser verdade e pensa que aquilo pode ser até algum esquema de pirâmide tentando colher seus órgãos, pois alguém como ele, que nunca ganhou nem 20 yuans em uma raspadinha, não teria tanta sorte assim. Ela percebe que o protagonista está se comportando de forma estranha, pensando que a pessoa à sua frente é vulnerável, pois os olhos dele parecem procurar uma fuga. Wenhan percebe que há algo de errado naquele olhar e se levanta pedindo desculpas, dizendo que lembrou que tem algo urgente para fazer. Porém, ele sente uma presença assustadora olhando para ele, e a mulher apenas diz para que se sente. Wenhan se senta novamente, mas aquela presença é tão aterrorizante que suas pernas ficam fracas e tremendo. Ela pede apenas mais um minuto, tenta se explicar, percebe que falou bobagem e rapidamente corrige a frase, dizendo que gostaria que ele ficasse. Mesmo assim, o protagonista percebe que ela quase disse a palavra golpe, mas mudou rapidamente. A garota explica que aquele salário pode parecer um pouco problemático, porém ele pode verificar tudo sobre a empresa. Ela mostra o celular, dizendo que há anúncios públicos para tudo, que eles são até mesmo uma empresa corporativa estatal, o que prova que a reputação deles é garantida e por isso ele pode ficar tranquilo. Wenhan vê que a empresa tem um capital social de 300 milhões, atua em serviços de aplicativos de conteúdo criativo e cultural digital, organização de intercâmbio cultural e artístico, designa e agência de publicidade, está estabelecida há 15 anos, parece legítima e sólida, mas ainda assim ele se pergunta por que foi escolhido, até ouvir que a vaga existe por causa de um novo projeto turístico no Vale Vojan e por fim por superstição, já que os 3 últimos números do telefone dele são 888, enquanto o contrato começa a ser preparado e ele se pergunta se assinar aquilo não é precipitado. A mulher
pede que ele espere um pouco, pois quando há um talento é preciso agir imediatamente. Assim que termina o contrato, ela o parabeniza novamente, desejando-lhe boas-vindas à empresa. Wenhan se sente feliz e pensa que irá se esforçar ao máximo para retribuir a empresa. Ela explica que não precisa pagar nada de volta, basta não fugir. Wenhan fica um pouco confuso com essa fala suspeita. A mulher tenta contornar a situação, dizendo que ele tem talento e por isso não quer perdê-lo. Ela pede que ele volte para casa e arrume suas coisas, pois pode começar na próxima segunda-feira. Diz também que já comprou a passagem de trem de alta velocidade e que quando ele chegar à estação, um colega da empresa irá buscá-lo. Wenhan pergunta como ela conseguiu comprar a passagem tão rápido e o velho ditado de que a flecha já está na corda e precisa ser disparada passa a fazer todo sentido. A mulher explica que quando ele assinou o contrato, ela teve acesso às informações do documento de identidade e por isso conseguiu comprar a passagem, acrescentando que os dados já devem ter sido sincronizados com o celular dele e que agora que está tudo resolvido, eles se verão novamente na semana seguinte. Wenhan pergunta se já pode ir embora e ela responde que sim, informando que a data de início é 28 de fevereiro de 2024, enquanto o observa sair com um olhar fixo. No dia seguinte, na estação, o protagonista avisa o pai e a mãe que conseguiu um emprego com um salário mensal de 5.000 e que agora precisa prestar contas à empresa. Ele pensa que, no início, precisa mentir um pouco para a família, pois se dissesse o verdadeiro salário inicial, eles poderiam desconfiar e até chamar a polícia. Os pais ficam felizes e dizem que essa é uma notícia excelente, reforçando que ele precisa trabalhar duro, já que está difícil encontrar emprego hoje em dia e que precisa se sair muito bem. Wenhan pede à mãe que não se preocupe, pois fará sempre o seu melhor, mas diz que precisa desligar porque está prestes a embarcar no trem. Ela se despede e deseja uma excelente e segura viagem ao filho. Ele olha para as telas com as informações das viagens e percebe que ali há uma estação designada e um horário de embarque determinado, o que lhe parece quase como um cenário de um filme estrangeiro. O embarque começa, a equipe do trem informa que serão necessárias 8 horas de viagem para chegar ao destino. Wenhan se senta no seu lugar se preparando para dormir, a viagem começa, e depois de uma noite é anunciado que o trem está prestes a chegar à estação indestrutível e que os passageiros devem se preparar para desembarcar. Ao acordar e olhar ao redor, o protagonista se surpreende, pois o lugar tem paisagens lindas e um clima muito animado. Os preços das acomodações não parecem baixos, e ele se lembra de que esqueceu de perguntar se a empresa oferece hospedagem. Ainda assim, algo chama ainda mais a sua atenção. Todos parecem vestidos de um jeito um pouco incomum, como se houvesse alguma convenção de quadrinhos por perto. Ele permanece parado na estação, firme, lembrando que a empresa disse que alguém iria buscá-lo. Uma pessoa que observa a foto do protagonista consegue avistá-lo no meio da multidão e grita que é ele. Ela sai correndo e Wenhan percebe alguém se aproximando. A garota salta com tudo e o abraça, dizendo que o irmão mais velho finalmente chegou. Wenhan pensa que essa cultura corporativa é realmente apaixonante, mas que ela não deveria subestimar a força mental de um estudante universitário cultivada ao longo de 4 anos. Ele tenta afastá-la, dizendo que aquilo é entusiasmo demais, mas nada adianta, e ela continua agarrada, fazendo-o sentir ainda mais vergonha. A garota o solta, dizendo que estava muito animada para vê-lo e comentando que, pelo jeito, ele ficou sem fôlego, acrescentando que não consegue acreditar que o mestre conseguiu enganar uma babá para ela. O protagonista se apresenta dizendo seu nome e pergunta qual é o dela. Ela diz que se chama Yutin, mas que ele pode chamá-la de peixinho da carpa, porque os gatos adoram comer. O protagonista sorri e diz que irá chamá-la de peixinho, desejando uma boa e agradável cooperação entre eles. Yutin agarra a mão dele com entusiasmo e diz que com certeza será agradável, pedindo que ele acompanhe, pois o mestre pediu que o levasse até a companhia. O protagonista fica confuso, se perguntando se os títulos da empresa são todos bidimensionais, mas conclui que isso já era esperado de uma empresa cultural e criativa, já que ouviu dizer que funcionários desse tipo de empresa costumam ser bidimensionais e que para muitos entusiastas da moda lolita e cosplayers não é estranho usar qualquer tipo de roupa. Eles seguem para fora e Wenhan fica observando as orelhas dela, pensando que a textura é surpreendentemente boa, além de não conseguir entender como estão presas, pois parecem crescer diretamente da cabeça. Yutin destrava a moto e o protagonista observa a cor dourada brilhante, percebendo que não parece tinta, mas algo muito realista e que mesmo já tendo visto inúmeros veículos, nunca viu aquele modelo, talvez construído pela própria empresa. Yutin pede desculpas, dizendo que não conseguiu aprender a dirigir e por isso não tirou a carteira de motorista, explicando que seus outros irmãos mais velhos estão muito ocupados e que a única opção é levá-lo de patinete elétrico. Wenhan responde que está tudo bem, que não se importa e que até poderá apreciar melhor a paisagem da cidade. Ele percebe que ela é muito gentil e imagina que o ambiente da empresa deve ser ótimo, pensando que, como um simples cão engenheiro civil, teve muita sorte em conseguir aquele trabalho. Yutin corre até o patinete elétrico e pede que ele suba. Enquanto segue em direção à empresa, ele pensa que ser conduzido por uma garota, sentado no banco de trás de uma scooter elétrica, é uma experiência muito diferente para ele. Ele não sabe onde segurar, pois não se sente à vontade para abraçar a cintura de uma garota por trás, mas Yutin olha para ele e pergunta se ele não vai se segurar firme, alertando
alertando que, se não fizer isso, é preciso tomar cuidado para não cair, já que eles estão prestes a sobrevoar as montanhas. Wenhan continua envergonhado e decide não segurá-la, dizendo que sua força central é muito boa, até perceber o que ela acabou de dizer sobre voar pelas montanhas, quando a velocidade aumenta drasticamente e eles literalmente começam a sobrevoar o relevo, fazendo Wenhan se agarrar a ela e perguntar o que acabou de ver e se aquilo são partículas de luz. O medo começa a tomar conta dele, pois aquele lugar fica cada vez mais remoto e talvez ela esteja mesmo levando para o meio das montanhas para recolher todos os seus órgãos. Ele chega a pensar que as garras do diabo já alcançaram o interior da pátria e que seu destino será ter os órgãos roubados. O protagonista tenta se acalmar e olha para sua companheira, pensando que precisa encontrar um jeito de pular. Sem mais escolhas, toma coragem e salta da moto, acreditando que conseguiu escapar com sucesso, mas Yutin simplesmente aparece, o pega no colo e, com um sorriso no rosto, explica que a mestra já havia dito que ele poderia tentar fugir e pediu para ela não deixar o pato assustado voar. Wenhan fica ainda mais assustado e começa a se debater, dizendo que aquele lugar fica no meio do nada, que não há paradas de ônibus, estações de trem nem metrô e que nem mesmo um táxi seria possível chamar. Yutin pede para ele desistir dessa ideia de tentar fugir. Wenhan grita que gostaria de ficar com pelo menos um de seus órgãos e que todo o resto pode ser dela. Eles param no meio da mata e ela pergunta do que ele está falando, enquanto o protagonista continua implorando, dizendo que tem pais idosos e ainda não tem filhos, pedindo que ela lhe deixe pelo menos um. Yutin diz que, pelo visto, alguém está entendendo tudo errado, mas que ele não deveria pensar em fugir. Uma vez assinado o acordo, vivo ele se torna servo do mestre e morto o cadáver do mestre. E se continuar dessa forma, sem obedecer, seu destino será pior do que a morte. Wenhan pede que ela o solte, dizendo que não vai mais tentar fugir. Yutin o joga no chão, pedindo que ele cumpra suas palavras, mas o protagonista começa a se perguntar se ela realmente acreditou nisso e, se não for agora, quando ele deveria tentar fugir. Ele pensa que não se importa com o acordo e questiona o que eles poderiam fazer se ele conseguisse escapar, já que um estudante universitário moderno pode fugir de um esquema de pirâmide. Tentando distraí-la, ele grita que há uma porca voando no céu. Yutin olha para cima e pergunta se os porcos espirituais realmente podem voar. O protagonista aproveita a distração e começa a correr o mais rápido possível, pensando que a força pode ser dobrada e a pobreza transformada, mas seus órgãos jamais devem ser removidos. Yutin diz que não está vendo porcos voando e, ao olhar para o lado, percebe que ele está correndo novamente. Ela fica irritada, gritando que ele não está se comportando e que, além disso, está mentindo. Wenhan continua correndo e grita que ela está aplicando um golpe, mas mesmo assim é ingênua e que, se tiver chance, deveria fugir também. Enquanto corre, ele pensa que ela usa uma bicicleta elétrica enquanto ele queima combustível fóssil e que por isso será alcançado com certeza. Para tentar escapar, ele pula no campo para despistá-la, mas Yutin vem com tudo e o acerta com um chute, dizendo que ele será castigado. O golpe é tão forte que os órgãos que ele temia que fossem roubados agora provavelmente já foram destruídos. De repente, telas começam a aparecer, informando que a condição foi atendida, que era ser atacado por energia espiritual e que o sistema de livros ilustrados com personagens foi ativado. O protagonista fica surpreso e pergunta o que é aquilo, mas outra tela surge mostrando as estatísticas de Yutin. O nome dela é realmente Yutin. Ela tem atualmente 16 anos e pertence à tribo do gato espiritual. Sua habilidade exclusiva é Charme, nível 5. O valor geral de habilidades mostra físico no nível 5, força no nível 3, agilidade no nível 5, poder espiritual no nível 5, familiaridade do personagem 0 e uma avaliação direta e rápida para atacar. Quase perdendo a consciência, Wenhan pensa que ela realmente é rápida e implacável. Yutin se aproxima dizendo que chutou rápido demais outra vez, que não mirou corretamente e espera não ter acertado nenhum ponto vital. Algum tempo depois, dentro de uma casa, o protagonista está acamado e a mestra está sentada ao seu lado. Ele começa a acordar e se levanta um pouco, ainda perdido, quando a mestra sorri e pergunta se ele já está bem. Ele fica surpreso ao vê-la ali, e o sistema se ativa novamente, mostrando também as estatísticas dela. O nome dela é Yu Wening. A idade é desconhecida e atualmente ela é a mestra do Vale Xuanjin. Ela não possui habilidade exclusiva. O valor geral de habilidades é desconhecido. A familiaridade do personagem também é desconhecida, e a avaliação geral indica que ela é uma demônia sem empatia, capaz de fazer tudo, exceto pagar em dia. Entre tudo isso, o que realmente deixa Wenhan chocado e irritado é descobrir que ela não paga em dia, e que possivelmente seu salário será atrasado. Ele pensa em sua mãe, refletindo que, após passar cuidadosamente pela seleção, não entrou em um esquema de pirâmide, mas sim em outro mundo, e agora está prestes a se tornar um escravo. Wening pergunta se ele fez algum treinamento
treinamento para o mercado de trabalho, dizendo que ele deve esquecer os recursos oferecidos pelas universidades, pois hoje em dia não são muito práticos. Sem gostar de perder tempo, ela vai direto ao ponto e explica que ele pode considerar todos ali como cultivadores que vivem isolados do mundo. Ela continua explicando que, normalmente, a Associação de Cultivadores supervisiona e não permite que eles usem magia no mundo dos humanos comuns, e que mesmo quando acidentes ocorrem ocasionalmente, existem departamentos especializados responsáveis pelo controle de danos e relações públicas, explicando eventos metafísicos com base científica. Por isso, a maioria das pessoas comuns desconhece a existência dos cultivadores. Sem entender muito bem o que está acontecendo, o protagonista apenas ouve toda a explicação. Wenny continua dizendo que eles realmente são uma empresa legítima e que não se envolvem em esquemas de pirâmide nem em coleta de órgãos, garantindo que a vida dele e seus bens estão absolutamente seguros. A natureza da empresa é bastante peculiar, mas todos os benefícios e tratamentos oferecidos são reais. Wenhan questiona se tudo isso é verdade, Adela pergunta por que seria falso, já que possui informações divulgadas publicamente no Kinshasa. Além disso, ela diz que ele trabalhará ali como irmão sênior que pode pensar nesse cargo como se fosse o CEO de toda a empresa, explicando que sua vinda não foi por acaso, mas resultado de uma seleção criteriosa feita por ela. Já que provavelmente ele não é um ser humano comum, Wenning afirma que ele possui habilidades a serem despertadas. Depois de explicar tudo isso, ela pergunta se ele ainda tem alguma dúvida. Wenhan de fato despertou algumas habilidades e aceitou imediatamente o conceito de cultivadores naquele mundo, porém ainda não consegue entender o que tudo aquilo realmente significa. Wenning fica impressionada com a coragem e a engenhosidade dele, já que ele permanece relativamente calmo diante de uma mudança tão grande. Ela pede que ele detalhe o que exatamente não consegue entender. Wenhan pensa que na verdade não está entendendo nada, pois já é chamado de irmão sênior e já despertou habilidades. Uma coisa é não demonstrar preocupação, outra é estar realmente calmo, pois ele ainda se sente como se estivesse sendo tratado como um trabalhador do mercado negro. Com muito medo de fazer a próxima pergunta, ele começa a tremer, reúne o máximo de coragem possível e grita perguntando se eles realmente irão reter o salário dele. Wenning questiona por que ele está falando disso, dizendo que uma empresa legítima jamais atrasaria salários e que fazer esse tipo de pergunta é falta de educação, por isso ele não pode repetir. Wenhan fica ainda mais confuso, pensando que a avaliação no painel de ilustração não pode estar errada, e ao analisar melhor conclui que a diretora parece um pouco desonesta. Ela pede para que ele chegue cedo no dia seguinte, pois haverá uma breve reunião de boas-vindas antes do trabalho, assim ela poderá apresentar alguns de seus discípulos diretos que serão colegas dele no futuro. Wenning bate levemente o cachimbo na cabeça dele e diz que, como discípulo mais antigo, ele deve dar o exemplo e zelar pela própria imagem. Ela acrescenta que as roupas já estão separadas no armário do dormitório e que ele pode escolher o que quiser vestir. A pequena reunião chega ao fim e ela pede que ele saia para dar uma volta, pois irá se deitar. Wenhan se sente um pouco mais aliviado, pensando que a empresa realmente parece bem preparada, mas decide que só acreditará totalmente quando receber o primeiro pagamento. Algum tempo depois, dentro do próprio quarto, ele respira aliviado, sentindo que finalmente se tornou oficialmente um trabalhador comum. A partir de agora, pretende conquistar os colegas com aquelas mãos dirigentes e só de pensar nisso já se sente empolgado. Porém, ele se lembra de que a mestra disse que ele é o discípulo mais antigo, mesmo tendo acabado de chegar, e não consegue entender como isso é possível. Talvez seja apenas porque ele é o mais velho. Ele resolve deixar isso de lado, pois agora precisa conferir novamente o sistema para não esquecer nenhum nome e causar uma boa primeira impressão em todos, já que isso é muito importante. Yutin é aquela mulher com orelhas de gato, e a de óculos que gosta de beber e fumar é a CEO Wenning. Apesar de tudo ser muito confuso, o protagonista se sente animado, pois está vivendo como um escolhido, assim como nas web novels, possuindo um sistema que apenas protagonistas têm ao embarcar em uma jornada maravilhosa para salvar o mundo, subir de nível, lutar contra monstros e conquistar liberdade financeira. Enquanto viaja nesses pensamentos, sua mestra se aproxima e pergunta no que ele está pensando. Ela se senta em uma das almofadas e pede que ele pegue um isqueiro e uma garrafa de cerveja no armário. Wenhan se levanta para cumprir a ordem, perguntando-se quando foi que ela apareceu, já que não percebeu nem a viu entrar pela porta principal. Ele entrega a bebida e Wenning a abre e bebe com extrema destreza. O protagonista observa e pergunta se beber tão cedo assim é realmente uma forma de se manter saudável. Wenning pede para ele acender, mas ele não faz ideia de como fazer isso. A mestra olha para o lado e diz que ela finalmente chegou. Wenhan também olha, quase entrando em colapso ao ver uma serpente se aproximar. Outra mulher surge caminhando entre as serpentes, ela é Anshuanzi, a segunda irmã sênior do Vale Wujian. O protagonista fica assustado enquanto Xuanzi se ajoelha e chama a mestra. Wenhan pensa que mais uma cosplayer acabou de chegar e que, pelo visto, o cenário é bastante competitivo. Logo depois
depois outra mulher entra na sala, ela é Yang Yui, a quarta irmã Júnior. O sistema mostra que Xuanzi tem 23 anos, é um espírito Gu ancestral com atributo exclusivo veneno e habilidade exclusiva feitiçaria Gu. Força física e poder no nível 3, agilidade e espírito no nível 5, familiaridade 0 e avaliação indicando o desejo de reconstruir sua família. Yui tem 21 anos, é uma imperatriz demônio com atributo exclusivo fúria e habilidade explosão de energia abrangente, sem dados claros de atributos, familiaridade 0 e avaliação dizendo que morreu recentemente após uma emboscada em vida anterior. Wenhen fica chocado ao ver um espírito Gu ancestral e uma imperatriz demônio diante dele. Wenhen diz para ele não ligar, pois elas sempre são assim, e comenta que ainda existem outros discípulos calorosos e generosos vivendo ali. Mas uma pessoa entra na sala sorrindo e diz à mestra que acabou de chegar. O nome dele é o Yuan, tem 22 anos e é um imortal da espada inigualável. Seu atributo exclusivo é a espada em mãos. A habilidade exclusiva não possui informação, físico, força, poder, agilidade e espírito estão no nível 2, mas a sorte está no nível 5. A familiaridade é 0 e a avaliação afirma que ele é o protagonista masculino. Wenhan esfrega os olhos, dizendo que seus olhos de cachorro são praticamente cegos, pois aquela entrada é digna de um protagonista. E até a avaliação e a capacidade abrangente são diferentes das outras, fazendo-o se sentir completamente derrotado. Yuan cumprimenta Wenhan, dizendo que todos estavam esperando por ele com grande expectativa e que a partir dali serão companheiros discípulos, compartilhando tanto os bons quanto os maus momentos, e que aconteça o que acontecer, desde que Wenhan dê a ordem, ele estará lá imediatamente. Wenhan se surpreende, pois mesmo sendo o protagonista masculino, Yuan demonstra ter uma excelente personalidade. Nesse momento, Yutin também entra na sala, dizendo à mestra para beber menos álcool e tomar um pouco de chá. O protagonista pensa que no dia anterior achava Yutin excessivamente bidimensional, mas olhando agora, ela é a pessoa mais acessível e pé no chão que conhece. Wenhen diz que todos já estão ali, então precisam fazer uma breve apresentação e avisa que quem falar besteira será expulso imediatamente, pois ela não quer que atrapalhem o cochilo dela. Xuanzi se apresenta dizendo que é uma renascida e que sua identidade é a de um antigo espírito Gi. Yuan diz que é um transmigrado, um imortal da espada inigualável. Yui também se apresenta como uma renascida. Yutin diz que é da tribo dos gatos espirituais e o protagonista fica um pouco decepcionado, questionando-se se a autoapresentação de todo mundo é sempre tão pretensiosa assim. Wenhen se apresenta dizendo que é um nativo primogênito. Após o término da reunião, Yutin explica que no dia anterior, o quarto do protagonista não estava pronto, por isso ele precisou dormir no quarto de hóspedes. No entanto, um quarto ficou vago e ela irá levá-lo até lá. Wenhan fica olhando para ela, pensando que ela é super normal. Pouco tempo depois, ela abre a porta e apresenta o quarto, dizendo que agora ele poderá ficar ali. Wenhan pensa que o alojamento não é ruim, pois é um apartamento estúdio com um quarto, uma sala de estar e um banheiro. Há espaço pessoal e privado e aquelas condições de vida são realmente ótimas. Yutin, com um sorriso no rosto, diz que, a partir daquele momento, eles irão morar juntos. Os dois começam a comemorar e o protagonista pede para sua irmã Júnior cuidar dele, enquanto ela responde que ele deve confiar nos cuidados do discípulo sênior. Wenhan comenta que, agora que todos estão morando juntos, ele não pode ignorar suas responsabilidades no trabalho. Depois de ficarem chocados com as apresentações pretensiosas daquela manhã, a reunião é encerrada sem que ele precise começar a trabalhar e ele acha que não é justo receber um salário sem fazer nada. Yutin explica que as responsabilidades dele relacionadas ao trabalho serão definidas em breve, mas que por enquanto eles precisam se adicionar no WeChat para que ela possa colocá-lo no grupo. Wenhan se surpreende ao ver as informações do grupo, cujo nome é 5 virtudes e 4 belezas. Hoje foi mais um dia sem derramamento de sangue. Ele pergunta se ela está doente e Yutin explica que aquele é o grupo da mestra e de seus discípulos diretos, que anúncios futuros serão feitos por ali e que participar do grupo facilita a comunicação e fortalece os laços entre eles. Durante a noite, deitado na cama, o protagonista começa a analisar as estatísticas das pessoas e percebe que todos têm histórias de vida bastante interessantes. Ainda assim, ele não sabe exatamente para que serve aquele sistema, pois se for apenas um painel simples de ilustrações, no fim das contas é só uma lista de personagens e se torna inútil para ele. Com tantos transmigrados e indivíduos renascidos, comparado a eles, ele sente que não passa de um figurante em uma história de paraíso sangue de dragão. Ele pensa que se essas habilidades estivessem disponíveis em outra área, a profissão de RH certamente faria muito sucesso. Enquanto reflete sobre isso, o sistema envia uma notificação e surgem novas mensagens informando que 5 ilustrações de personagens foram coletadas e que o sistema de familiaridade com personagens foi ativado. A familiaridade precisa atingir
atingir o nível 10 para ativar o sistema de afeto, e diferentes níveis de afeto permitem o uso de habilidades correspondentes do sistema de ilustração. Ele começa a se perguntar se isso significa que, ao maximizar a afeição, ficará invencível, e percebe que o sistema parece ter alguns truques escondidos. No entanto, todos os discípulos têm um ar feroz e personalidades muito próprias, então ele não sabe por qual começar. Após refletir um pouco, decide sortear quem será o escolhido e acaba caindo em Yutin, já que ela parece a mais fácil de lidar, e por isso ele tentará maximizar a familiaridade com ela. Ele salta da cama pensando em começar imediatamente e passa a ensaiar como deveria iniciar a conversa, mas todas as tentativas de treino falham miseravelmente, pois nos últimos 2 anos ele assistiu a tantos vídeos curtos que acabou ficando meio perdido. No fim, decide fazer o mais simples e apenas cumprimentá-la, dizendo que gostaria de conhecê-la um pouco melhor. Com essa ideia, ele imagina chamá-la para olhar a lua e as estrelas, cria coragem, vai até o quarto dela, bate na porta, se apresenta e diz que gostaria de conhecê-la melhor. No entanto, ninguém responde. Ele pensa que talvez ela tenha ido para algum ensaio, mas como já está tarde, decide deixar para o dia seguinte, pois não considera apropriado que um homem e uma mulher fiquem juntos à noite. No corredor, ele se esbarra com Yui e grita assustado. Ela o empurra contra a parede, tampando a boca dele, enquanto o protagonista tenta explicar o que aconteceu, mas ela já se prepara para atacar. Ele entra em desespero, pensando que mal conseguiu alguns pontos de familiaridade e que sua vida já está prestes a acabar. Aceitando o destino, fecha os olhos, achando que sua jornada transcendental fracassou no meio do caminho, mas ainda cogita se talvez consiga um renascimento ou uma transmigração. Pouco antes disso, do lado de fora da casa, Yui caminhava com um coelho que havia acabado de caçar e, enquanto lavava as mãos, ouviu um barulho e foi até o corredor, vendo o protagonista chamando sua irmã para conversar. Ao observar melhor, ela enxerga no protagonista a silhueta de outra pessoa e acredita que se trata dele, avançando em alta velocidade e o empurrando contra a parede. De volta ao presente, alguém grita para ela parar e Yutin abre a porta pedindo que esperem um pouco e explicando que aquele garoto é o discípulo sênior e não é uma pessoa má. Yui o solta e pergunta se aquilo é verdade, mas ainda desconfiada segura a mão dele com um salto, dizendo para ele não se mexer e questionando por que as costas dele se parecem tanto com as de seu inimigo. O protagonista diz que não sabe do que ela está falando e que talvez só tenha um problema nas costas. Ela continua desconfiada e pergunta se ele já reencarnou. O Henriar responde que não, explicando que é apenas um ser humano comum e que já havia se apresentado antes. Yui insiste, dizendo que, caso contrário, poderia ser ele quem foi ao vale tentando semear discórdia novamente. O Henriar permanece perdido, sem entender do que ela está falando. Yushin tenta apaziguar, dizendo que é um mal-entendido. O protagonista acaba gritando que ele também gostaria de saber por que foi escolhido para ir até o vale, mas que, se quiserem respostas, terão de perguntar à mestra Wenning. Yushin pede para Yui soltá-lo, pois ele está prestes a sufocar. Mesmo assim, Yui continua acreditando que ele seja seu inimigo, dizendo que, no passado, ele usou algum truque para enfeitiçar seu antigo mestre e que talvez esteja usando o mesmo agora. O Henriar diz que não queria estar ali, que só estava procurando um emprego, foi enganado, assinou um contrato vitalício e não o deixaram voltar, então pergunta para quem ele poderia reclamar. Yutin confirma que isso é verdade e conta que o protagonista tentou pular do veículo enquanto vinham para fugir, mostrando que ele realmente não está ali por vontade própria e sugere que conversem com mais calma. Yutin acaba concordando, mas diz que ficará de olho nele e que se ele fizer algo parecido novamente, a conversa será diferente. Ela o solta e o sistema notifica que ele ganhou um ponto de familiaridade com ela, o que faz o Einhardt pensar que não é à toa que ela seja tão emotiva, já que ele nem imagina pelo que ela passou. Yutin pergunta se ele está ferido e o protagonista apenas coloca a mão no pescoço, fazendo com que ela se assuste e pergunte se ele realmente se machucou. Ela se aproxima, deixando o Einhardt envergonhado, pois tudo parece estar indo rápido demais e o convida a entrar em seu quarto para passar um pouco de vinho medicinal. Nesse momento, a frase "vem ao meu quarto" começa a ecoar na cabeça dele, fazendo-o imaginar cenas estranhas e só de pensar que vai entrar em um dormitório feminino, suas emoções ficam fora de controle. Alguns minutos depois, Yutin abre a porta do quarto e pergunta por que ele ainda está parado ali. Quando o Enron olha para dentro, seus olhos brilham ao ver o dormitório feminino, pois é a primeira vez que entra em um quarto de garota, e ele fica nervoso, se perguntando como deveria agir para parecer mais experiente, já que antes só tinha visto quartos assim em quadrinhos. Yutin não entende por que ele continua parado e o Enron respira fundo e entra. Porém, assim que entra, fica surpreso ao ver uma guilhotina de sangue, um colar de garfo de 2 cabeças e até um guarda-chuva de 1000 lâminas. Ele começa a se perguntar se aquele é mesmo o quarto de uma garota, e imagina que ela possa se submeter a 18 tipos de punição diferentes, fazendo suas pernas tremerem só de pensar nisso. Yutin pergunta se ele está zombando dela e explica que gosta de colecionar coisas. Ainda assim, ele não consegue entender como alguém normal colecionaria aquilo, mas logo conclui que ali não há humanos normais além dele. De repente, Yutin assume uma posição chamativa, se inclina para debaixo da cama, pede que ele espere um pouco e retira um baú escondido ali.
Wenhan fica olhando curioso para saber o que há dentro do baú, mas assim que ela o abre, ele fica chocado e pergunta por que ela coleciona aquelas coisas. Enquanto segura uma tesoura, ela apenas diz que se houver alguma oportunidade no futuro, é preciso demonstrar respeito filial ao pai idoso e deixá-lo aproveitar a vida. O protagonista percebe que, pelo visto, aquelas coisas pertenciam ao pai dela, e isso faz sentido, já que homens realmente gostam de brincar com armas. O sistema avisa que ele ganhou um ponto de familiaridade com ela por causa da má relação com o pai. Wenhan fica chocado e percebe que estava sendo sarcástica e passa a encará-la, perguntando-se se ela também tem um lado sombrio. Yushin pede que ele se sente, dizendo que vai aplicar o remédio. Enquanto trata o ferimento, ela explica que a quarta irmã mais velha é, na verdade, uma boa pessoa e também bonita, mas age daquela forma porque teve muito azar em sua vida passada. Por isso ele deve ser mais tolerante com ela, e se alguém tiver culpa, é o canalha que a enganou. Yushin fica irritada, esmaga o frasco de remédio e diz que se aquele homem renascer, ela mesma irá mandá-lo de volta para a pós-vida. Wenhan fica chocado e precisa se expressar melhor para não assustá-lo. Curioso, ele pergunta se esse homem é um ex-namorado, mas Yushin explica que não, pois Yui é uma imperatriz demônio e vive ocupada com a carreira sem tempo para romance. Wenhan conclui que então se trata apenas de um inimigo. Ela sorri, dizendo que ele teve sorte por ter apenas um ferimento superficial e pergunta se dói. Wenhan responde assustado que não dói, mas admite que imaginou outra coisa antes. Ao ver que ela ainda segura algumas lâminas enquanto sorri, ele se pergunta se aquilo não é algum tipo de esquema estranho, pois é assustador. Yujin pega um curativo, coloca sobre o ferimento e diz que agora está pronto. Wenhan agradece pela ajuda, despede-se e deseja uma boa noite. Do lado de fora, Wenhan estava com sua companheira, a cachaça feliz, satisfeita ao ver que eles tiveram mais um dia de amizade e união. Wenhan sai da casa e começa a caminhar sozinho pela mata, pensando que aquele lugar é muito perigoso. Ele havia achado que Yujin era uma garota doce e fofa, mas percebe que ela também é feroz e por isso sente que precisa correr imediatamente. Porém, ele não quer abrir mão de um salário mensal de 20 mil, mais 6 seguros e fundo habitacional. Sem saber o que fazer, ele se pergunta se realmente está disposto a viver daquela forma, cercado por pessoas que não são nem humanas nem demônios, sendo atacado sem motivo ao cruzar com elas, vivendo entre centenas de instrumentos de punição que talvez um dia sejam usados nele. Mesmo que a riqueza esteja no perigo, ainda é preciso estar vivo para aproveitá-la. Ao colocar a mão no bolso, ele percebe que o documento ainda está com ele e pensa que até os céus querem que escape daquele inferno. Ele comemora em silêncio, toma uma decisão e corre o mais rápido possível, deixando para trás a bagagem e o contrato, decidido a desistir de tudo, pois quem não tem nada a perder não deve temer quem realmente tem algo a perder. Depois de um tempo, ele para, exausto, e alguns corvos começam a sobrevoar, se aproximando cada vez mais. Wenhan olha ao redor confuso, pois já correu por muito tempo e ainda está ali. A cidade do Vale Wujian continua visível com as luzes dos prédios mais altos à vista, o que o faz questionar se está preso em uma barreira fantasma. Sem saber a resposta, ele decide não desistir e continua correndo. Pouco depois, exausto novamente, ele para irritado e começa a gritar, perguntando se ficará preso ali para sempre, pois claramente há algo errado com aquele lugar. Um pequeno escorpião sai do chão e começa a subir em seu corpo, mas Wenhan apenas dá um tapa no animal, mandando-o embora. O escorpião cai, rola pelo chão e para aos pés de outra criatura. Wenhan percebe a presença de algo, olha e vê um escorpião gigante encarando-o. Assustado, ele desmaia e cai no chão, enquanto até mesmo o escorpião gigante fica parado, sem entender o que aconteceu. Xuanzi se aproxima, se agacha perto da cabeça de Wenhan e comenta que a mestra já havia dito para ele não fugir, ordenando que o escorpião gigante o leve de volta imediatamente. Algum tempo depois, já de volta à mansão, a líder estava sentada aguardando o protagonista acordar. Aos poucos, Wenhan abre os olhos, pensando que está morto, mas percebe Wenin ao seu lado. Irritado, ele se levanta gritando que quer se demitir. Wenin explica que já disse que aquela é uma empresa estatal com garantia de sustento por toda a vida e por gerações, portanto é impossível ele se demitir. Enquanto ela não permitir, ele nunca conseguirá sair do vale e trabalhará ali por toda a vida. A mestra começa a sorrir e diz que agora ele terá uma pequena punição e que se mesmo assim quiser fugir novamente, pode ficar à vontade, pois ela tem 1000 maneiras de fazê-lo se comportar. Wenhan percebe que todos os discípulos estão ali e começa a chorar de desespero. Wenin se aproxima e diz que todos são amigáveis e que viverão uma boa vida juntos. O sistema notifica que ele ganhou um ponto de familiaridade com Wenin, mas ele percebe que ela é alguém que definitivamente não deve irritar. Com lágrimas nos olhos, ele concorda, embora pense que o aviso do sistema veio tarde demais. Algum tempo depois, Wenhan começa a escrever agradecimentos. Após trabalhar por mais uma semana, ele percebe que não tem quase nada a ver com a identidade do protagonista masculino e que na verdade não tem absolutamente nada a ver com ele. O terceiro irmão Júnior é realmente um exibido. 2 dias antes, Yuan estava em cima da casa treinando e ao terminar, agradeceu dizendo que não foi nada mal.
Wen grita irritada, reclamando do barulho. O protagonista vai até ele e pede que faça menos barulho, explicando que a mestra havia reclamado, pois perturbar as outras pessoas é um problema pequeno, mas interromper o sono dela é um problema grande. E Wen completa dizendo que, se ele continuar fazendo todo aquele barulho, ela mesma irá pessoalmente fazê-lo subir de uma vez. Yuan fica apavorado, sai imediatamente do telhado pedindo desculpas e diz que já tentou ao máximo se conter, usando apenas 1/10 da sua força, pois a prática da esgrima exige perseverança, e se a pessoa não avançar, então inevitavelmente irá retroceder. O protagonista fica surpreso e começa a se perguntar até que ponto aquele garoto poderia retroceder, já que ele parece estar a meio caminho de se tornar um deus no topo daquele plano de cultivo, invencível contra qualquer um. Yuan então diz que gostaria de desafiar o protagonista e pergunta se ele aceita. Wenhan responde que isso não é uma boa ideia, pois ele é apenas um estudante de engenharia civil fraco e indefeso que no máximo consegue carregar tijolos, mas não sabe lutar. Yuan grita dizendo que isso é impossível, pois em sua vida anterior o discípulo sênior era sempre o primeiro discípulo do mestre, e todos que podiam ser considerados discípulos seniores eram extremamente poderosos. Wenhan então explica que ele realmente é um estudante de engenharia civil e mostra alguns livros da sua área de especialização. Yuan segura os livros completamente chocado com aquela informação. Wenhan ressalta que está ali principalmente para cumprir uma missão e cuidar de todos eles, algo conhecido popularmente como ser uma babá. Yuan começa a refletir sobre isso, pensando que o protagonista realmente cuida de todo mundo, além de limpar qualquer tipo de coisa, e com lágrimas nos olhos chega à conclusão de que o discípulo sênior é humilde demais, possuindo uma postura magistral que é realmente digna de ser observada. Yuan percebe que ele próprio ainda é muito exposto e decide que de agora em diante quer ser um pouco mais discreto, assim como seu sênior. Wenhan fica surpreso e o sistema aparece informando que a familiaridade aumentou, descrevendo Yuan como um gênio de mente pura com talento na prática da esgrima, mas com conhecimento geral quase inexistente. Ao receber essa informação, o protagonista percebe que Yuan de fato é um gênio da espada, mas por outro lado é completamente inocente nos assuntos do mundo, talvez alguém que tenha sido trancado em um quarto pequeno e escuro praticando esgrima até morrer em sua vida anterior. Aproveitando a situação, Wenhan diz que isso é verdade e pede que Yuan seja um pouco mais discreto e não deixe que ninguém adivinhe suas habilidades para que apenas no momento crítico ele possa agir. Yuan interrompe dizendo que somente sendo discreto ele conseguirá se destacar de forma invisível. O protagonista pensa que não era exatamente isso que queria dizer e começa a suspeitar que todos os protagonistas masculinos tenham pensamentos bizarros desse tipo. Yuan continua empolgado, afirmando que todos os romances do Imperador Celestial são escritos dessa maneira, agradecendo, pois tudo o que Wenhan acabou de dizer esclareceu ainda mais sua mente. Wenhan chega à conclusão de que, sem dúvida alguma, todos os protagonistas masculinos são realmente loucos, pois ele jamais imaginou que um dia não apenas seria colega de seres poderosos capazes de planar pelas nuvens e voar com espadas, mas que essas mesmas pessoas começariam a obedecer e ouvir seus ensinamentos. Para ele, só existem duas possibilidades: ou ele está ficando louco, ou o mundo inteiro enlouqueceu. Yuan anota tudo o que o protagonista disse e abre um subespaço no vazio para guardar as informações. Ele então pergunta se o mundo humano é divertido, explicando que desde o nascimento nunca saiu do Vale Wujian, passou toda a vida cultivando ali e que um de seus desejos é conhecer o mundo exterior, perguntando se Wenhan poderia levá-lo para sair. O protagonista começa a pensar sobre isso, pois com base em sua experiência recente na gestão da empresa, a Associação de Cultivadores possui requisitos rigorosos para os despertos que não podem usar suas habilidades casualmente no mundo humano. Mesmo um golpe de espada casual de Yuan, usando apenas 1/10 da força, poderia fazer a terra tremer e causar um grande caos, e a principal dúvida é se esse poder realmente poderia ser contido fora do vale. Yuan continua insistindo, pedindo que Wenhan atenda ao pedido do irmão Júnior, ressaltando que já viajou desde os tempos antigos, mas nunca viu o mundo moderno, e que se isso se espalhar, as pessoas irão pensar que ele é apenas um caipira. Wenhan se pergunta o que está acontecendo, pois embora seja óbvio que ele é hétero, ainda assim acaba sendo suscetível às expressões de piedade de Yuan. De repente, ele sente algo estranho e se assusta ao ver que a aura de protagonista apareceu. Algum tempo depois, já em seu quarto, Wenhan começa a se perguntar se deve ou não levar Yuan para sair. Se atender ao pedido, certamente aumentará a familiaridade e a simpatia. Ele pensa que pode perguntar à mestra no dia seguinte, quando for solicitar licença, pois já faz um mês que saiu da universidade e precisa se preparar para a defesa da prova de conclusão do curso. Caso a mestra concorde, ele pretende impor 3 regras a Yuan, sendo a principal que ele não poderá usar suas habilidades de forma leviana, tratando essa situação como se estivesse cuidando de uma criança. No dia seguinte, Wenhan estava jogada na cadeira esperando a bebida ficar pronta e pergunta se ainda vai demorar muito. Yutin responde que está quase pronto, pois ainda precisa agitar por pelo menos 5 minutos para ficar espumoso. Wenhan bate na porta e pergunta se pode entrar, dizendo que está solicitando uma licença para retornar à universidade e defender sua tese. A mestra manda ele entrar e assim que Wenhan entra, começa a implorar para que ela o deixe ir.
Ele percebe que as habilidades de Yutin como bartender são realmente incríveis, mas ainda assim, a estrutura de pessoal da empresa lembra uma rainha cercada por bajuladores. Wenning entrega um papel para Wenhan e pede que ele preencha as informações. Ele percebe que tudo aquilo é muito formal e que é a primeira vez que realmente se sente trabalhando em uma empresa de verdade. Wenning observa enquanto sorri, pois é a primeira vez que alguém informa voluntariamente a necessidade de tirar uma licença, fazendo com que o formulário finalmente tenha alguma utilidade. Wenhan preenche tudo o mais rápido possível e então comenta que o discípulo Yuan perguntou se poderia ir à cidade com ele, explicando que ele nunca desceu a montanha e está muito interessado em conhecer a cidade. Wenning pergunta se Yuan realmente disse que nunca desceu a montanha e tanto ela quanto Yutin ficam um pouco sérias e em silêncio. O protagonista percebe isso e começa a se perguntar se Yuan pode ter tido um passado muito grave, mas a mestra apenas entrega outro formulário e pede para Wenhan preenchê-lo também para Yuan. Wenhan fica surpreso, perguntando a si mesmo se realmente é só isso, pois imaginava que deveriam existir avisos mais enfáticos e uma longa lista de precauções. Wenhan aproveita a situação e avisa Yutin de que o pai dela enviou uma mensagem pedindo que ela volte para casa para ir com o irmão mais velho. Wenhan apenas ouve a conversa, pensando que esse deve ser o pai que sofreria as 18 punições. A mestra continua explicando a mensagem, dizendo que nela o pai afirmava estar morrendo e que queria ver a filha. Yutin abaixa o olhar sem saber o que responder. Wenning ressalta que a decisão de ir ou não é apenas dela e que se decidir ficar, a família não poderá fazer nada. Yutin permanece inquieta e após alguns instantes decide voltar com o irmão mais velho, pois quer encontrar a mãe. Wenning sorri, dizendo que então está decidido. Wenhan termina de preencher tudo e diz que já vai voltar, mas a mestra pede que ele espere um pouco, pois quase se esqueceu de algo. Pega outra folha e explica que também é necessária uma carta de responsabilidade do responsável legal, e que se algo acontecer, o protagonista será responsabilizado por tudo. Wenhan segura a carta com a sensação clara de ter embarcado em um navio pirata. Algum tempo depois, já na estação, Yuan estava ansioso, pedindo que andassem mais rápido e usa seu bilhete para passar pela entrada. Wenhun começa a ficar desconfiado, pois Yuan havia dito que nunca saiu do vale, mas conseguiu usar o bilhete corretamente, o que demonstra certa experiência. Yuan tenta disfarçar, dizendo que pesquisou na internet sobre o processo dos trens de alta velocidade e aprendeu, perguntando se Wenhun não acha isso inteligente, mas Wenhun não consegue acreditar totalmente. Já dentro do trem, durante a viagem, Wenhun tenta relaxar, mas olha para o lado, ainda confuso, lembrando que o sistema dizia que Yutin odeia o pai, e mesmo assim, talvez pelos laços familiares, ela ainda se preocupa com ele gravemente doente. Como ela não comentou nada, Wenhan decide ignorar o assunto, embora Yutin esteja visivelmente desconfortável. Após uma longa viagem, eles finalmente chegam ao destino. Yuan comenta que Yutin não fechou os olhos a noite inteira e ficou apenas olhando pela janela atordoada. Wenhan o repreende, pedindo que fique calado e explica que algo aconteceu com a família dela, então não deve incomodá-la. Yuan toca no assunto, dizendo que sempre achou que Yutin fosse filha adotiva da mestra, pois já faz mais de 10 anos desde que foi transmigrado para aquele mundo e nunca viu Yutin sair do vale uma única vez. Wenhan fica chocado e pergunta se ela realmente nunca saiu. Yuan confirma, dizendo que por muito tempo acreditou nisso. Wenhan começa a pensar que talvez Yutin tenha sido abandonada pelo pai, pois, quando foi questionada se queria ou não voltar, disse apenas que queria encontrar a mãe. Imaginando todo o drama familiar, ele chega à conclusão de que deve ter sido exatamente isso, a história de um pai agressor que expulsou a mãe e abandonou a filha, o que explicaria muita coisa. De repente, Yuan grita surpreso e Wenhan pergunta o que aconteceu. Yuan aponta para um carro, dizendo que é um Bentley, mas os dois ficam ainda mais surpresos ao perceber que há inúmeros carros iguais no estacionamento. Muitas pessoas também estavam reunidas no local e Wenhan começa a se perguntar se estão gravando algum filme. No entanto, a multidão também parece confusa, perguntando quem aquelas pessoas vieram buscar, pois só alguém extremamente importante, do nível do homem mais rico, justificaria aquilo. Wenhan percebe que não parece uma filmagem e que talvez todos estejam ali para buscar alguém. Ele então nota para onde os homens se dirigem e fica chocado. Um deles abaixa a cabeça diante de Yutin, chamando-a de segunda senhorita, e pede que ela entre no carro, pois a primeira senhorita tem algo a dizer. Aquele homem é o mordomo da família dela. Wenhan continua confuso, achando que talvez aquelas pessoas estejam ali para levá-la à força, e pensa que se for esse o caso, talvez possa lidar com isso com um coração normal. O mordomo apressa Yutin, dizendo que ela não deve deixar a primeira senhorita esperando por muito tempo. Yutin respira fundo e diz a Wenhan que é um pequeno problema familiar e que entrará em contato mais tarde. Wenhan, completamente perdido, responde que está tudo bem, mas Yuan se coloca à frente e pergunta se ela precisa de ajuda. Yutin diz que está bem e que consegue lidar com aquilo sozinha, pedindo para que eles não se preocupem. O mordomo continua pressionando e eles seguem em direção ao carro onde a primeira senhorita aguarda. Yutin cumprimenta a irmã mais velha, que sem demonstrar emoção, diz que o pai foi alvo de uma tentativa de eliminação, ficou gravemente ferido e quer vê-la, por isso ela precisa voltar imediatamente. Ela também afirma que é a presidente do grupo Temal
Thermal Technology. Yutin apenas concorda e entra no carro enquanto Wenhan observa tudo. Yuani comenta que pelo visto Wenhan também percebeu que há algo estranho. Wenhan pensa que Yutin provavelmente também não tem uma boa relação com a família e jamais imaginou que ela fosse filha de uma família tão rica. Ele lembra que famílias com patrimônio exagerado costumam ser cheias de pressão e intrigas. Yuani comenta que em sua vida passada, um primo chamado Xiaoyan não conseguiu cultivar e teve o noivado desfeito, o que prova que famílias grandes realmente são problemáticas. Wenhan percebe que Yutin esteve apreensiva o tempo todo, certamente por questões familiares, e ouve algumas pessoas comentando que a mulher no carro é a presidente da Tmall, o que explica aquela exibição grandiosa, já que a Tmall lidera o setor de tecnologia e tem valor de mercado superior a 100 bilhões. Wenhan começa a se perguntar se estão falando da mesma Tmall que ele conhece. O sistema aparece mostrando os dados de Yutin, acrescentando novas informações e explicando que ela é a irmã mais nova da presidente do grupo Tmall e que tem uma relação ruim com o pai. Yuani pergunta para onde eles irão agora. Wenhan responde que precisa voltar para a escola e que Yuani pode se hospedar em um hotel perto da universidade, pois é mais fácil, barato e tem comida, mas enquanto explica isso, uma dúvida começa a se formar em sua mente. Wenhan pergunta a Yuani, que carrega o título de protagonista masculino, se ele também não possui alguma identidade secreta, como a de um jovem mestre rico. Yuani começa a rir, dizendo que é apenas um transmigrado e que além de ser bom em combate, não tem nenhuma outra habilidade. Ele abraça Wenhan e explica que saiu com pressa demais, estava ansioso e acabou esquecendo de levar dinheiro. Wenhan o observa com atenção e percebe que ele está completamente vazio, tendo apenas o cartão de identificação no bolso. O protagonista fica furioso, pois já achava estranho o fato de eles estarem viajando com pouca bagagem e agora descobre que Yuani não trouxe dinheiro nem qualquer outra coisa. Ele começa a pensar em tudo o que precisa pagar e se lembra de que ainda não recebeu o salário daquele mês. Yuani pergunta de que salário ele está falando e Wenhan explica que é o pagamento pelo trabalho na empresa. Suspeitando do que pode estar acontecendo, ele pergunta se Yuani já recebeu esse salário alguma vez. Yuani reage de forma estranha, lembra-se do salário e diz que também tem, mas que como é fim de semana, o departamento financeiro provavelmente não está funcionando. Ele comenta que pelo visto a mestra está enganando os jovens com o salário novamente e que o leopardo nunca muda suas manchas. Wenhan continua desconfiado e pergunta se ele está falando a verdade. Yuani responde que sim e que nunca mentiria sobre isso. O protagonista decide deixar o assunto de lado e pega o telefone para ligar para um antigo colega de quarto, dizendo que voltou e que está com um amigo. Na residência estudantil da universidade, as garotas ficam em alvoroço ao ver Yuani passar como um verdadeiro protagonista. Ele percebe a reação e pisca para elas, deixando-as ainda mais agitadas. Wenhan já estava irritado ao perceber que o protagonista masculino possui privilégios especiais e grita para Yuani andar logo. Já dentro do prédio, Wenhan explica que conversou com os colegas e por sorte um deles conseguiu um estágio, deixando um quarto vago no dormitório, o que permite que eles fiquem juntos na escola por enquanto. Yuani começa a comemorar, pois nunca morou em um internato antes e agora terá a oportunidade de vivenciar a vida de um estudante universitário. Durante a madrugada, por volta das 5 horas da manhã, Yuani acorda e vê Wenhan completamente apagado na cama. Ele se aproxima devagar e diz para ele acordar, pois já está na hora de levantar e treinar. Wenhan olha o celular e vê que ainda são 5 horas, mas Yuani diz que esse horário já é muito tarde, pois a energia espiritual mais pura do céu e da terra surge por volta das 4 da manhã. Wenhan olha e pede para ele se comportar e ir dormir, lembrando que fora do vale ele não pode usar habilidades levianamente. Yuani insiste, dizendo que precisa treinar para não regredir, pois, se ele regredir um pouco a cada dia enquanto os outros progridem, nunca poderá ser o melhor do mundo. Wenhan tenta acalmá-lo, dizendo que ele não irá regredir e que só precisa confiar nisso, mas Yuani tenta argumentar novamente. O protagonista o interrompe, dizendo que ele precisa ser bonzinho e ir dormir, lembrando ainda que flutuar também conta como usar habilidades. Depois da bronca, Wenhan tenta voltar a dormir, mas Yuani continua chamando seu nome sem parar, até que ele se levanta irritado e começa a encará-lo. 15 minutos depois, os dois ainda estavam se encarando. Wenhan respira fundo, pensando que aquele cachorro danado faz cara de cachorro que quer sair para fazer xixi, mas está preso esperando o dono, e então diz que, já que cultivar não é uma opção, ele irá ensinar alguns exercícios militares básicos. Yuani fica animado e ansioso. Eles vão até a quadra de basquete do lado de fora, e enquanto Yuani executa os golpes com energia transbordante, Wenhan sente que está prestes a colapsar, perguntando-se que tipo de karma acumulou na vida passada, pois nesta vida ele assinou um contrato no mercado negro, teve o salário retido e ainda precisa acordar às 5 da manhã para fazer exercícios militares com alguém. Yuani olha para ele e diz que Wenhan é realmente incrível, mas percebe que o protagonista não está bem. Wenhan começa a chorar, perguntando qual a utilidade de ser uma boa pessoa e se isso pode compensar o trauma psicológico que está vivendo. O sistema aparece, avisando que a familiaridade entre ele e Yuani aumentou em 5 pontos e que a favorabilidade subiu 0,5 ponto, com uma explicação especial dizendo que, desde que treinem juntos, tudo ficará bem.
bem, e que a função correspondente foi ativada. O painel muda para as estatísticas de Yuani, e Wenhan percebe uma nova informação indicando que a familiaridade atingiu 10 pontos e a favorabilidade chegou a 0,5, com o aviso de que, caso contrário, o progresso poderia declinar. Wenhan fica feliz ao ver que a função de favorabilidade de Yuani foi ativada, o que significa que ele pode usar 0,5% das habilidades do Imortal da Espada Inigualável. O sistema confirma que é exatamente isso. Wenhan corre e abraça Yuani, chamando-o de querido irmão, e declara que, a partir daquele dia, todos os dias às 5 da manhã, eles farão ginástica militar. Yuani fica surpreso ao ver Wenhan se iluminar completamente de repente. Após terminar o treinamento, eles vão até uma cafeteria e Wenhan pede para a tia bastante carne de porco assada, dizendo que o bom humor acompanha ocasiões felizes e que quando retornar ao vale precisa empunhar uma espada e vivenciar a alegria de ser um imortal da espada inigualável. A cozinheira olha para ele, pega uma concha de comida e coloca no prato. Wenhan percebe que aquilo é carne de porco assada, transformada em carne de porco cozida 2 vezes e pergunta se isso não é um pouco inapropriado. A cozinheira questiona quem ele está chamando de tia e manda ele sair da fila para não atrasar os outros alunos. Logo atrás dele estava o verdadeiro protagonista, com uma rosa na boca, chamando a atenção da cozinheira. Com um sorriso reluzente e uma voz doce, ele a chama de irmãzinha e pede para servir a comida. Completamente encantada, ela começa a sorrir, dizendo que na idade dela já pode ser considerada uma tia. Então por que ele está chamando de irmãzinha e passa a servir um monte de comida, perguntando se aquilo é suficiente, dizendo que se não for a tia pode colocar mais já que ele parece magro e precisa comer mais carne. Wenhan observa aquela cena e sente que aquelas palavras repetitivas são simplesmente nojentas. Yuani ainda coloca o dedo na boca da cozinheira, dizendo que ela não tem permissão para falar desse jeito, mesmo sendo uma querida. Wenhan não acredita no que está vendo. Eles vão até a mesa do refeitório e ali fica claro que não existe favoritismo algum naquele mundo. Mesmo assim, Wenhan se sente incomodado com a maldita auréola do protagonista masculino, pois Yuani sempre parece um anjo enviado à Terra. Isso só reforça a sensação de que o destino dele é ser um trabalhador incansável, já que não dorme bem, não se veste adequadamente para o frio e não come o suficiente. Comparado ao protagonista masculino Yuani, ele parece ainda mais miserável. No entanto, Yuani, com toda a bondade no coração, empurra parte da própria comida para Wenhan, dizendo que irá compartilhar um pouco com ele. Um tempo depois, o protagonista estava completamente cheio, pois era a primeira vez que comia tanto na cantina da escola, e ser o irmão mais velho do protagonista masculino realmente era muito bom. Yuani continuava alimentando Wenhan, pois o via como alguém ainda em fase de crescimento, oferecendo-se até para buscar mais comida caso ele precisasse. Wenhan avisa que Yuani pode andar sozinho pela cidade, já que ele tem a defesa do diploma na sexta-feira e não terá tempo para acompanhá-lo. Yuani fica surpreso e diz que isso faz parte das necessidades da sociedade humana. Wenhan então se lembra de que o amigo não trouxe um centavo sequer e pergunta se ele consegue pagar as coisas usando o celular. Yuani começa a sorrir e diz que a mestra já havia afirmado que o protagonista seria a babá, então eles poderiam contar com ele para qualquer coisa. Sem outra escolha, Wenhan tira um pouco do próprio dinheiro e entrega, pedindo para ele gastar com sabedoria, pensando que 100 yuans por aquela refeição realmente não foi um bom negócio. Yuani pega o dinheiro, agradece e Wenhan se despede, pois ainda tem muitas coisas para resolver. Pouco depois, Yuani pede um motorista de aplicativo pelo celular e em poucos segundos o carro aparece. O motorista o puxa para dentro, se apresenta como motorista particular e informa que o destino é o centro da cidade, na Praça da Wei, dizendo ainda que se Yuani sentir sede, pode pegar água à vontade com custo total estimado de 70 yuans. Yuani apenas relaxa, diz que pagará em dinheiro e o carro segue rapidamente para o centro da cidade. No local, um trabalhador extremamente animado respira fundo, pois não havia clientes naquele momento. Yuani se aproxima e pede 30 fichas de jogo, dizendo que quer abrir a máquina matadora de dragões. O trabalhador informa que isso custará 30 yuans e pergunta como ele irá pagar. Yuani coloca o dinheiro na mesa e o atendente começa a pegar as fichas, pensando que 30 moedas de ouro dariam apenas para 5 minutos e que mesmo assim o cliente ainda quer ligar uma máquina, o que é problemático. Ele pensa que aquele garoto é muito ingênuo, mas como as fichas já foram pagas, pede para Yuani acompanhá-lo até a máquina e explica que quando terminar, basta colocar a bandeja de moedas para que ele recolha. Algum tempo depois, o atendente percebe que o jovem que chegou à tarde ainda não foi embora e ao olhar ao redor, se depara com uma multidão, perguntando-se quando tanta gente apareceu. As pessoas estavam completamente impressionadas com os movimentos de Yuani no jogo. Embora aquela máquina ofereça recompensas altíssimas, é conhecida como um poço sem fundo, pois dizem que não foi feita para humanos completarem, servindo apenas para fazer gastar dinheiro. O que eles não sabiam é que Yuani realmente não é humano, mas um semideus da espada das artes marciais. Seus movimentos eram tão rápidos quanto os de um jogador profissional construindo em um jogo competitivo, e as pessoas comentavam que ele certamente era um jogador de alto nível, pois desde o início, com apenas 100 movimentos e uma postura inabalável, provava ser um verdadeiro profissional de eSports.
As moedas de ouro começam a cair, e o atendente não consegue acreditar, já que apenas jogadores profissionais conseguem isso, pois exige mais de 300 toques em 10 segundos. Mesmo assim, ele respira fundo, achando que em breve o jogador perderá tudo, pois havia ajustado a máquina para explodir no ponto exato, mas o tempo passa e Yuan permanece inabalável. O atendente se aproxima várias vezes perguntando se Yuan está cansado ou com fome, oferecendo até comida, mas ele apenas sorri, diz que está bem e continua jogando. O trabalhador já está à beira da loucura, pois a premiação chega a 10.000 yuans, algo sem explicação, já que a máquina estava corretamente configurada. Ele tenta outra abordagem, falando sobre jogar com moderação e oferecendo uma bebida, até que Yuan decide parar, dizendo que aquilo foi apenas um aquecimento e pedindo para trocar os prêmios por moedas de ouro, pois não é bom matar todas as ovelhas gordas de uma vez e deixar um pouco para a próxima, é melhor para um desenvolvimento sustentável. O trabalhador, à beira da falência, contabiliza e diz que o total é de 10.000 yuans, mas Yuan ainda tira mais prêmios do bolso e joga sobre a mesa, fazendo o atendente entrar em choque ao ver que o total chega a 30.000 yuans. Ele pede para Yuan aceitar um anel e um pequeno presente e, praticamente implorando, pede que ele não volte mais. Yuan pega todo o dinheiro, o anel, sai rindo e pensa que a vida realmente é muito fácil, deixando a dica de que, se alguém estiver sem trabalho, basta acordar às 5 da manhã, treinar como um louco, virar um semideus, ter reflexos divinos e sair por aí jogando. Do lado de fora, enquanto caminha, ele pensa que agora pode comprar um lanche para o irmão mais velho, mas como ainda está cedo, decide procurar outras coisas para fazer, como roubar pirulitos de crianças, ajudar a polícia a prender um bandido e até humilhar alguns fisiculturistas na academia. Finalmente, o dia começa a chegar ao fim e com um monte de compras nas mãos, Yuan não esperava que o tempo tivesse passado tão rápido, mas agora já era hora de comer alguma coisa. Assim que entra em um restaurante, a recepcionista o cumprimenta como se já o conhecesse, dizendo que ele finalmente chegou e perguntando se prefere o mesmo lugar bonito da última vez. Ele entrega todas as compras para ela, pedindo que apresente os itens novos mais recentes. A mulher começa a explicar que o chefe lançou uma nova série de pratos sofisticados e que para o prato principal ele pode escolher roubá-lo do Mediterrâneo com especiarias secretas. Yuan vai até a mesa que já estava preparada para ele e pede que sirvam todos os pratos, pois não entendeu o nome de nenhum. Ela avisa que irá guardar as coisas dele e pede para as outras garçonetes servirem os aperitivos, colocando a mesa e servindo um pouco de vinho, enquanto ele ainda se sente incomodado por não poder praticar esgrima. A mulher volta dizendo que já fazia 2 meses que não o via e que provavelmente ele estava envolvido em negociações importantes. Yuan questiona que tipo de negócio envolve prática de esgrima, pois não tem apego por dinheiro e só queria comprar comida extra para o irmão mais velho. Depois de terminar a refeição, ele pede para empacotar o restante para a viagem. Com um sorriso, a recepcionista diz que, considerando o consumo dele, oferecerão uma sobremesa de cortesia para levar ao amigo. Yuan pede para acrescentar um jembinguose com 10 ovos, além de 3 rins grelhados mal passados, pois o irmão mais velho está se preparando para a defesa de formatura e precisa repor as energias, e ainda se empolga pedindo uma porção de intestino grosso 9 vezes virado, mantendo o sabor original, dizendo que homens precisam ser ferozes, deixando a recepcionista surpresa com o tamanho do pedido. Mais tarde, já no dormitório, Yuan avisa Wenhan que chegou e trouxe algumas coisas para ele. O protagonista pergunta por que ele demorou tanto, mas se surpreende ao vê-lo. Yuan pede que ele pare um pouco de revisar o trabalho e vá comer os lanches da madrugada. Wenhan não entende como ele conseguiu comprar tudo aquilo tendo recebido apenas 100 yuans e Yuan apenas sorri, dizendo que isso mostra o quanto o irmão mais velho é importante para ele, pois não imaginava que 100 yuans fariam tanta diferença. Wenhan respira fundo, pensando que quando Yuan disse que raramente saía, isso não parecia verdade e conclui que essa deve ser a manifestação concreta da aura do protagonista masculino. O sistema aparece novamente, informando mais 5 pontos de familiaridade, e Wenhan lê a descrição que diz que o personagem principal tem pureza de espírito, é um gênio na esgrima, mas possui conhecimento geral da vida quase inexistente, apenas aparentando pureza. Mesmo assim, Wenhan começa a questionar a confiabilidade do sistema, pois percebe inconsistências, e quando Yuan se aproxima, nota uma marca de beijo em seu pescoço, ficando definitivamente convencido, além de se irritar ainda mais ao olhar para a comida. No dia seguinte pela manhã, Wenhan está com um antigo amigo, que comenta que a defesa final acabou e pergunta quais são os planos dele para o futuro, lembrando que ele havia mencionado uma oferta irresistível de uma empresa com nome criativo. Wenhan responde que vai voltar ao trabalho, e o amigo pergunta o que ele fará com a pilha de bagagem no canto do quarto. Wenhan pensa que aquilo são os espólios de guerra de Yuan, e que ele realmente
simplesmente não consegue suportar o peso do companheiro. Depois de arrumarem tudo, eles vão até a entrada da estação para pegar o trem e ficam aguardando. Wenhas olha para o celular, perguntando-se por que Yutin ainda não chegou, já que o trem está prestes a partir. Yuani sugere que talvez ela esteja com problemas em casa e que poderiam ir até lá ver, mas Wenhan diz que ela não atende ligações nem responde mensagens, por isso está preocupado. Afinal, vieram juntos e precisam voltar juntos, pois ela é muito fofa e pode acabar se perdendo. Ele percebe que seu atributo de babá parece ter subido de nível, já que Yutin viveu no vale por muitos anos entrando e saindo várias vezes, então dificilmente se perderia, e talvez esse sentimento venha do sistema de favorecimento que inconscientemente o empurra a aumentar a afinidade com ela. De repente, Yuani comenta do nada que o irmão mais velho é realmente muito bom e o sistema notifica mais 5 pontos de familiaridade e 0,5 de favorabilidade, parabenizando o anfitrião, informando que a favorabilidade de Yuani alcançou o grau 1, desbloqueando uma habilidade de personagem que permite ao Wenhen usar 20% das habilidades de Yuani. Ele se anima pensando que agora possui 20% do poder de um imortal da espada inigualável, quase como se pudesse se tornar um novo Roronoa Zoro, chegando a se emocionar, enquanto o sistema pergunta se ele deseja testar a habilidade clicando no avatar, mas Wenhen recusa. Yuani aponta para a frente e pede que ele olhe. Assim que Wenhan olha, fica surpreso ao ver na tela da estação de metrô uma transmissão em que Yutin e sua irmã mais velha anunciam que o pai delas precisa descansar devido a uma doença. A irmã mais velha declara que, a partir daquele momento, todas as operações do grupo serão assumidas por ela e que, como atual CEO do grupo, conhecida como Yuki-wan, tomará a responsabilidade total pela empresa. Em seguida, ela apresenta Yutin, dizendo que se formou na Universidade de Columbia e que dali em diante atuará como assistente direta da nova CEO. O protagonista fica tão impressionado ao ouvir que Yutin se formou naquela universidade que chega a questionar se aquilo não é apenas alguém falando bobagem sem pensar. Yuani percebe que Yutin não parece nem um pouco feliz com a situação, pois o rosto dela se assemelha ao de alguém mantida em cativeiro. Além disso, ele se lembra de alguns comentários antigos da mestre de que aquela empresa pertence ao clã do gato espiritual. Wenhan fica irritado com tudo isso e diz que eles precisam ir até lá imediatamente para ver o que está acontecendo, pois não podem simplesmente trazê-la para fora sem entender a situação e sem garantir a segurança dela. No prédio da empresa, Yuki-an está gritando com a irmã enquanto bate na mesa, questionando se ela ficou desapontada por achar a posição muito baixa, já que fez aquela expressão durante a coletiva de imprensa, e insinuando que talvez ela quisesse sentar no lugar da CEO. Yuki-an abaixa o olhar sem saber o que dizer e tenta explicar que não foi isso que quis demonstrar. A irmã continua pressionando, perguntando o que ela realmente quis dizer, lembrando que ela não passa de uma filha ilegítima e que precisa aprender qual é o seu lugar. Yutin permanece em silêncio enquanto Yuki-an afirma que o cargo de assistente especial do presidente já é uma grande benevolência, concedida apenas porque a mente do velho está confusa por causa da doença, e que por isso ela deveria se mostrar mais feliz, ou ao menos fingir, caso contrário acabaria trabalhando como faxineira. Assustada, Yutin reúne coragem e diz que quer ver a mãe. Yuki-an responde de forma cruel, perguntando se ela quer ver a mãe para aprender como seduzir homens, insinuando que esse é o tipo de coisa que ela deveria aprender para se tornar o terceiro elemento no topo. Yutin grita para defender a mãe, mas a irmã se levanta ainda mais furiosa, questionando se ela ainda não reconhece a própria identidade, lembrando que nem mesmo é uma filha legítima, mas apenas uma bastarda. Yuki-an afirma ser a filha legítima mais velha da família Yu, do clã do gato espiritual, e que o simples fato de falar com Yutin já é uma grande concessão, portanto ela não pode ser ingrata. Yutin permanece calada enquanto a irmã se senta e ordena que ela finja que a mãe está morta, já que conseguiu viver todos esses anos no vale sem interrupções. Yutin começa a se irritar, lembrando que a irmã mais velha havia prometido proteger a mãe naquela época, motivo pelo qual ela saiu da família, e questiona qual o problema de ao menos verificar a situação da mãe agora que se reencontraram. Yuki responde que de fato não há problema algum, mas se a verdadeira identidade de Yutin for revelada e isso prejudicar a reputação da família, ela não pode garantir que os anciãos do clã não façam a mãe dela morrer de verdade. Ao ouvir isso, Yutin entra em choque. Yuki impede que ela escute com atenção, dizendo que não importa o que ela pense ou quem tenha sido no passado, pois agora ela é irmã biológica, estudou no exterior, quase não apareceu em público, e a família precisa manter a imagem de harmonia, com irmãs próximas e respeitosas, que também é a imagem corporativa do grupo. Ela ameaça que, se voltar a ver aquela expressão derrotada no rosto da irmã mais nova, mandará alguém cuidar do cadáver dela em algum canto imundo. Completamente desolada, Yutin cai de joelhos e diz que faz mais de 10 anos que não vê a mãe, prometendo que não fará nada nem dirá mais uma palavra, apenas quer saber como ela está e que a partir dali, não importa o que a irmã mais velha diga, ela irá obedecer e trabalhar incansavelmente.
Yukian observa com desprezo e pergunta por que ela está se ajoelhando daquele jeito, pois, se alguém visse, pensaria que ela está sendo severa demais, já que a segunda jovem da família não deveria se humilhar daquela forma. Ela manda Yutin se animar, dizendo que com um rosto tão bonito não deveria parecer tão triste. Nesse momento, um homem abre a porta pedindo desculpas pela interrupção. É o secretário Hongwei. Yukian diz que não há problema, pede que ele entre e manda Yutin parar de se ajoelhar, afirmando que a atitude de admitir a culpa é muito sincera. Wei entrega o testamento redigido pelo advogado do pai de acordo com os desejos dele. Ao ver o documento, Yukian questiona como a filha ilegítima pode receber 5% da herança, comentando que o velho é realmente generoso e que não é de se admirar que tantas pessoas se esforcem para se tornar amantes em busca de algo gratuito. Wei pergunta quando será conveniente apresentar um relatório sobre a situação do grupo Gaosheng. Yukian coloca o documento sobre a mesa, pede que a irmã se lembre do conselho que acabou de receber e manda que ela saia. Do lado de fora, Yukian fica encostada na parede esperando e assim que Wei sai, corre até ele pedindo que a leve até a mãe. Ele se desculpa, dizendo que gostaria de ajudar, mas não tem autoridade suficiente e que ninguém pode ver a senhora naquele momento, aconselhando-a a desistir e aceitar tranquilamente o papel de irmã da diretora. Ainda aflita, Yukian pergunta se ao menos ele pode dizer se a mãe está bem, mas Wei responde que não sabe de nada e vai embora. Sem saber o que fazer, Yukian cai no chão e permanece ali parada. Enquanto isso, na recepção, Yuan chama os funcionários dizendo que gostaria de falar com a assistente especial da presidente. A recepcionista, com uma expressão vazia, pergunta se ele tem horário marcado, pois caso contrário não podem atendê-lo. Yuan pede que ela vá avisar Yutin de que dois amigos estão ali para vê-la, dizendo que ela saberá quem são. A recepcionista pede desculpas e repete que sem agendamento não pode fazer nada. Yuan insiste para que ela chame Yutin, mas ela continua repetindo as mesmas frases, afirmando que é necessário marcar uma consulta. Yuan começa a perder a paciência e pergunta se ela é uma máquina de repetição, já que só sabe repetir duas frases, dizendo que se pudesse contatar Yutin como ela sugere, não estaria ali. Tremendo de raiva, ele começa a sacar a espada, afirmando que não está brincando. O protagonista se assusta, corre até ele e o segura, pedindo que se acalme e lembrando que eles não estão no vale, enquanto segura a espada para impedi-lo. Yuan fica surpreso, pois seu irmão mais velho sempre disse que não tem talento, mas agora demonstra possuir uma força muito grande. O sistema avisa que ele ganhou mais 0,1 ponto de favorabilidade e Yuan passa a olhar para Wenhan de forma diferente. O protagonista se assusta e pergunta por que ele está olhando daquele jeito quando outra pessoa se aproxima dizendo que gostaria de ver a presidente. A recepcionista reage da mesma forma, perguntando se ele tem horário agendado. O homem responde que não há necessidade de agendar, bastando avisar a diretora que o Sr. Kim está presente. A recepcionista pede que ele aguarde um instante e diz que chamará alguém para acompanhá-lo até os andares superiores. Yuan fica ainda mais irritado e questiona por que aquele homem pode entrar enquanto eles não. A recepcionista responde friamente se realmente é preciso explicar, pois se qualquer Zé Mané pudesse entrar livremente na empresa do grupo, qual seria então a função dela como recepcionista? Wenhan percebe que uma catástrofe está prestes a acontecer e tenta acalmá-lo novamente, mas Yuan, à beira de explodir, pergunta se ele também viu que ela revirou os olhos, dizendo que não está inventando. Ele tenta avançar, mas Wenhan o segura com toda a força, pedindo que parem de insistir e dizendo que ele tentará ligar novamente, pois talvez Yutin já não esteja mais em entrevista e possa atender. Mesmo assim, eles sentem que aquela recepcionista é muito boa em fingir indiferença. Algum tempo depois, eles conseguem finalmente se encontrar com Yutin e Wenhan pergunta o que realmente aconteceu na coletiva de imprensa e se ela está mesmo trabalhando no grupo como assistente especial. Yutin pergunta se eles realmente não vão mais voltar para o vale. Wenhan começa a se preocupar, imaginando o que pode acontecer com a mestra se Yutin não retornar, pois talvez ela peça que o próprio Wenhan assuma algumas funções e sem Yutin para preparar bebidas e cuidar de detalhes, a mestra provavelmente enlouqueceria em poucos dias. Yutin diz apenas que tem um motivo para ficar ali. Wenhan pergunta qual é esse motivo, pois talvez eles possam ajudá-la a resolver tudo mais rápido. Nesse momento, duas mulheres observam e comentam se ela não é a segunda jovem dama do grupo, mas uma delas diz ter ouvido um boato de que ela não é a verdadeira segunda jovem da família, e sim uma filha ilegítima, fruto de um caso extraconjugal. A outra pergunta onde ela viu isso, pois também gostaria de saber. A mulher responde que não é apenas fofoca, apontando que Yutin se envolveu com dois homens, o que seria uma prova concreta. Yuan começa a emitir uma aura assassina assustadora, perguntando o que está acontecendo naquele dia, pois qualquer idiota que aparece não respeita ninguém. Wenhan tenta contê-lo novamente e pergunta se ele esqueceu das regras. Yuan tenta se acalmar, mas diz que arrancaria a língua daqueles idiotas. Wenhan explica que a sociedade humana moderna é regida por leis e pergunta se ele quer ser preso ou punido pela associação. Yuan se levanta gritando, perguntando se eles realmente conseguem tolerar aquilo. Wenhan responde que não, mas que não devem discutir com tolos nem disputar com gente pequena, pedindo que ele se sente. Yuan continua irritado, dizendo que viu Yutin crescer,
pois ela foi acolhida pela mestra e que tudo aquilo que estão dizendo é mentira e pura idiotice, desperdiçando oxigênio ao viver. Ele pede permissão para acabar com aquelas pessoas em menos de um segundo. Winhan apenas pede novamente que ele se sente, e Yuan acaba obedecendo, embora deixe claro que ainda está com muita raiva. Yutin então diz que na verdade aquelas mulheres não estão completamente erradas, pois ela realmente nasceu de um amante, e que o motivo de ter saído do vale não foi exatamente por causa do pai, mas por uma oportunidade. Ultimamente ela tem se sentido inquieta, preocupada com a possibilidade de algo ter acontecido com a mãe, já que a família a mantém em algum lugar inacessível. Com lágrimas nos olhos, ela pede que os dois voltem para o vale, pois ainda quer ver a mãe, e se não conseguir fazer isso, talvez não consiga retornar ao vale. Wenhan se levanta dizendo que precisa fazer uma ligação. Alguns minutos depois, ele volta e diz que acabou de falar com a mestra, que afirmou que ficaria ali para tratar de algo, embora não tenha explicado o motivo. Yutin pergunta do que ele está falando, mas Wenhan a interrompe e explica que a mestra pediu para ele ficar ali e cuidar dela. Além disso, durante esse período, ele ainda precisa resolver várias coisas na escola, então ficará ali e ajudará Yutin a encontrar a mãe. Yutin olha para ele de forma sincera, enquanto Yuan começa a chorar, emocionado com o quanto seu irmão mais velho é bom. Yutin percebe que Wenhan inventou uma desculpa de propósito para não deixá-la se sentir um fardo, e pensa que ele é realmente uma pessoa boa e gentil. O sistema aparece várias vezes, informando que Wenhan ganhou mais pontos de familiaridade, pois ambos sentem que é ótimo ter um irmão sênior confiável para apoiá-los. Wenhan fica feliz pensando que esses pontos são fáceis de conseguir, e que se continuar assim, aproveitando enquanto a oportunidade está quente, poderá subir de nível rapidamente e obter novas habilidades, o que facilitará enfrentar desafios futuros. Ele começa até a se perguntar se essa história realmente precisa de batalhas contra monstros. Para conquistar ainda mais a admiração deles, Wenhan se levanta e diz que como irmão mais velho é seu dever cuidar dos dois e que independentemente dos problemas que enfrentem no futuro, mesmo que ele não consiga resolver tudo, fará o máximo para ajudar. Os dois passam a vê-lo como o único apoio possível. Mais uma vez, o sistema mostra que ele ganhou vários pontos com ambos, fazendo Wenhan quase chorar de alegria ao perceber como é bom ganhar experiência. O sistema também exibe as estatísticas de Yutin e anuncia que agora ele pode utilizar 20% das habilidades dela, pois o sistema de favorabilidade foi ativado. Wenhan sente uma energia circular pelo corpo e percebe que os dois ainda estão olhando para ele. Ele pergunta que expressão é aquela e Yutin, um pouco envergonhada, diz que não sabe explicar, mas que de alguma forma ele está ficando cada vez mais agradável aos seus olhos. Wenhan começa a sorrir de forma envergonhada, pensando que certamente suas palavras emocionaram aquelas duas crianças. Yuan toca no peito dele dizendo que os músculos peitorais estão enormes, o que assusta Wenhan, que grita perguntando o que ele está fazendo. O sistema avisa que o protagonista está usando passivamente a habilidade de charme da Yutin e pergunta como ele se sente. Wenhan quase enlouquece, reclamando que se a habilidade não distingue pessoas, tudo bem, mas poderia ao menos distinguir gêneros. No dia seguinte, Yutin corre de um lado para o outro, pois todos estão tentando prejudicá-la e pedindo ajuda sem parar. Ela se esforça ao máximo para atender a todos, quando alguém pede que ela faça um bolo de chá porque os líderes precisarão durante a reunião do departamento à tarde. Ela pensa que ainda tem 5 documentos para fotocopiar, 6 encomendas para buscar, 7 documentos para triturar e 8 xícaras de café para preparar. O homem simplesmente vira as costas, como se ela não tivesse respondido, dizendo que ela é assistente especial da diretora e ele é apenas um funcionário comum, então como poderia pedir algo a ela? Yutin tenta explicar que não foi isso que quis dizer, mas as coisas já chegaram a esse ponto. O protagonista havia dito que tudo o que ela precisava fazer agora era trabalhar incansavelmente, e não importa o quanto os outros dificultem, apenas aceitar e fazer, pois precisava fazê-los acreditar que ela estava completamente sob controle, para então baixarem a guarda. Yutin concorda e diz que fará de tudo para aguentar. Yuan mostra o código de autorização para recém-chegados ao local de trabalho e comenta que entende bem que novos recrutas na sociedade humana enfrentam dificuldades ao iniciar o emprego, por isso eles estão torcendo por ela em espírito. Voltando ao presente, Yutin pensa que seus dois irmãos mais velhos têm se esforçado muito para ajudá-la nas últimas 2 semanas. Para facilitar, eles até alugaram um apartamento no bairro em frente à empresa, e a dona do imóvel ficou tão encantada com Yuan que nem quis cobrar aluguel. Além disso, todos os dias eles ajudam a observar os movimentos da irmã mais velha. Yuan comenta que o bairro em frente à empresa é um excelente ponto de observação e que nenhum movimento escapará. Yutin pensa que isso não é apenas assédio moral no trabalho nem simples tarefas triviais, mas algo que ela precisa suportar, pois não pode decepcioná-los. O sistema avisa ao protagonista que ele ganhou mais 0,1 ponto de favorabilidade com Yutin. Nesse momento, Yuan observa atentamente e diz que Yukuan está sozinha novamente, uma ótima oportunidade para segui-la e ver para onde vai. Wenhan concorda e algum tempo depois, eles chegam a uma mansão. Yuan percebe que há uma barreira ao redor da casa e conclui que se trata de uma área designada pela Associação de Cultivadores Imortais. Poucos minutos depois, Yukuan estaciona o carro e desce. Yuan analisa a situação e diz que, embora ela seja presidente
presidente de uma grande corporação e pareça inabalável. A cada 3 dias dirige sozinha até aquela casa de campo, o que é suspeito. Wei-han observa os seguranças e comenta que, sendo uma área designada pela associação, a segurança não deve ser composta por pessoas comuns. Eles se escondem e Yuan diz que, se tiver permissão, pode simplesmente abrir caminho com a espada. Wei-han permite, mas pondera o risco de machucar acidentalmente a mãe de Yu-Tin com um ataque tão devastador, pedindo que ele espere. Pouco depois, Yu-Qian sai novamente com o carro. Wei-han verifica o celular e vê que ainda são apenas 3 horas. Yuan afirma que aquele lugar certamente é uma pista importante. Wei-han diz que voltarão para explorar com mais cuidado quando Yu-Tin tiver um fim de semana livre. Yuan brinca dizendo que ainda bem que a família dela não administra o Pinduoduo, senão ela não teria folgas. De repente, Wei-han percebe algo e Yuan também sente, pedindo que ele espere, pois há uma terceira aura. Yuan se concentra e vasculha o local enquanto Wei-han pergunta se alguém o seguiu. Yuan começa a sacar a espada e diz que, por ser uma área especial, pode usar a habilidade sem problemas e eliminar facilmente a pessoa, mas a aura desaparece e ele percebe que o alvo fugiu. Wei-han comenta que só há 2 possibilidades: ou eles foram seguidos, ou aquela pessoa também estava ali observando a presidente. Yuan concorda que o lugar é extraordinário. Algum tempo depois, a segurança continua impecável, com guardas por toda parte, e os 3 observam à distância. Yu-Tin fica impressionada, pois não sabia que a família possuía uma área designada nos arredores da cidade. Wei-han explica que já identificou o terreno e existe uma passagem secreta para entrar no pátio sorrateiramente, então precisam se preparar. Eles correm por trás das árvores e pulam o muro enquanto um segurança se distrai. Dentro da casa, começam a vasculhar com cuidado. Yuan diz que revisaram quase todas as 4 zonas e não encontraram nada de anormal. Yu-Tin questiona se talvez a irmã vá ali apenas a trabalho e se eles não estão pensando demais. Wei-han responde que não faz sentido. De repente, os seguranças aparecem gritando e perguntando quem eles são. Yuan sorri e diz que não conseguiram encontrar o banheiro. Yu-Tin usa sua habilidade de charme, e os seguranças rapidamente se apaixonam, fazendo-a sorrir aliviada. Outros 2 seguranças surgem gritando, mas, em um piscar de olhos, Yuan avança com velocidade esmagadora, liberando uma pressão que nocauteia os 2 com facilidade. Wei-han se pergunta para que ele está ali, já que apenas os 2 parecem capazes de lidar com tudo isso sozinhos. Yu-Tin diz que eles precisam levar aquelas pessoas para algum lugar escondido e pergunta onde podem colocá-las. O protagonista sugere escondê-las na árvore. Depois de jogarem todos os corpos lá em cima, ele retorna. Yuan pergunta ao irmão mais velho por que Wei-han está se dando ao trabalho de fazer algo tão pequeno, sugerindo que ele e Yu-Tin poderiam cuidar disso facilmente. Wei-han apenas responde que gostaria de se sentir como se estivesse participando também. Ele ganha mais pontos com os 2 e percebe que está ficando cada vez mais fácil conquistar simpatia. Eles continuam vasculhando o local e percebem que aquele lugar não é nada comum e que talvez existam passagens secretas ou salas escondidas. Por isso começam a tocar em todas as paredes e vasos. O protagonista comenta que sua intuição diz que definitivamente há algo suspeito ali. Do lado de fora, um carro começa a se aproximar e Yuan afirma que é Yu-Qian, pois reconhece o som do carro à distância. Assim que ela chega, observa o entorno e grita com os guardas, perguntando se eles realmente não perceberam que uma dúzia de guardas havia sido neutralizada. Os 2 ficam surpresos e dizem que não houve nenhum movimento estranho na casa. Yu-Qian ordena que todos ativem o alerta máximo e revistem a mansão minuciosamente, pois quer encontrar os invasores imediatamente. Os guardas começam a vasculhar o local enquanto o trio se esconde na parte superior da casa. Yuan, ansioso para usar suas habilidades ao menos uma vez, pergunta se finalmente chegou a hora de dividir aquele lugar ao meio. Wei-han pede que ele não se apresse, dizendo que ainda não é um momento de confronto direto. Yuan responde que já consegue ouvir os passos se aproximando. Yu-Tin suspira sem saber o que fazer. O protagonista pede que todos fiquem próximos, pois se uma abordagem fria não funcionar, ainda haverá tempo para usar a força. Os guardas chegam ao quarto e abrem a porta com força, mas ao olhar para dentro, veem apenas 3 estátuas. Eles ficam confusos, perguntando-se se realmente havia estátuas de gesso naquele cômodo, já que parecem estranhas. Os 3 permanecem completamente imóveis. Wei-han estava usando 20% da aura do protagonista e 10% da habilidade de charme, conseguindo sustentar aquela ilusão. Alguns segundos depois, os guardas se retiram, dizendo que o quarto foi verificado e está seguro, e que os intrusos provavelmente fugiram pela parede sul. Assim que eles saem, Wei-han respira aliviado e pergunta se isso conta como adquirir uma nova habilidade por conta própria. Yuan fica impressionado e diz que o irmão mais velho é realmente o melhor do vale em enganar pessoas. Yu-Tin também comemora, sentindo que finalmente tem um irmão mais velho confiável. Todos os guardas se reúnem com Yu-Qian, informando que as zonas 1, 2, 3 e 4 da casa estão limpas. Ela não consegue acreditar e decide verificar pessoalmente. Vai até o quarto e pergunta se aquele local já foi inspecionado, observando que eles saíram em menos de 2 segundos, como se estivessem de folga. Um dos guardas fica assustado e diz que não foi isso. Do outro lado da porta, os 3 sentem a presença dela. Yu-Qian se assusta, pensando que dessa vez é inevitável. Wei-han percebe que a intuição daquela mulher é extremamente precisa e que ela não é uma guarda comum. Talvez suas
habilidades atuais não sejam suficientes para enganá-la. Yuani, por outro lado, fica empolgado, pensando que mesmo que o irmão mais velho tente impedi-lo, ele partirá o lugar em dois. Yukian abre a porta lentamente. Antes de concluir o movimento, o telefone dela começa a tocar. Ao atender, vê que é Wenning e se pergunta por que ela ligaria a uma hora dessas. Yukian fecha a porta e os três respiram aliviados. Atendendo, ela pergunta à tia Wenning por que de repente ela teve tempo para ligar. Wenning diz que viu as notícias e lembra que Yukian é integrante do Vale Wujian, perguntando quando Yukian permitiu que ela se juntasse à empresa. Yukian se assusta e tenta justificar com a condição do pai, dizendo que ele está gravemente ferido, mas Wenning a interrompe, questionando se Yu Tiangang está ferido a ponto de justificar que sua discípula direta seja usada para trabalhos ocasionais. Yukian começa a se perguntar se Yutin contou tudo à mestra. Wenning pergunta o que Yutin representa para ela. Yukian responde que Yutin é discípula direta de Wenning. A mestra insiste, perguntando qual é o status de um discípulo direto. Yukian gagueja, mas acaba dizendo que é um status que perde apenas para uma pessoa e está acima de todos os outros. Wenning sorri e diz que está na cidade e quer ver sua pequena discípula imediatamente, encerrando a ligação. Yukian, ainda abalada, se pergunta se Wenning realmente veio de tão longe apenas por causa de Yutin e percebe que a filha da patroa é realmente muito sortuda. Enquanto isso, Wenning pensa que o protagonista é uma babá extremamente competente. Ele havia avisado com antecedência que sentia que Yukian poderia estragar tudo, e por isso deixou combinado que enviaria uma mensagem em branco no momento certo para que ela pudesse ligar e dispersar suspeitas. Após cumprir seu papel, Wenning observa a cidade pensando que tipo de diversão deveria procurar primeiro. Yukian deixa a mansão ordenando que todos os guardas permaneçam ali e continuem a vasculhar. Yuani comenta que ela voltou para o escritório, mas não sabe o que fará a seguir. Yuken também se sente aliviada, pois a ligação da mestra veio na hora certa e por enquanto estão seguros, embora ainda não saiba qual será o próximo passo. Wenhan ressalta que Yuken atendeu a ligação com seriedade e que pelo tom ela deve ter ido falar com alguém importante. Mesmo assim, ela não saiu imediatamente, o que indica que há alguém relevante naquela mansão. Yuani observa que Wenhan já sabia que a mestra ligaria. Wenhan explica que a recusa de Yuken em atender a ligação da irmã certamente despertou suspeitas e, somado ao alvoroço causado, tornou impossível para alguém do clã dos gatos espirituais ignorar a situação, já que a percepção deles é muito mais aguçada do que a dos demais. Por isso Wenhan havia pedido para a mestra ligar no momento apropriado para dispersar as suspeitas. Novamente os dois ficam admirados, pois ele consegue até mesmo prever passos futuros. Mais uma vez ele ganha pontos com os dois, já que aos olhos deles o irmão mais velho é inteligente e corajoso. Wenhan pensa que a mestra deve ter mentido para Yukian e provavelmente disse alguma outra coisa. Yukian é a atual CEO da empresa e também a princesa do clã do gato espiritual, então por que ela parecia estar tão em pânico ao receber aquela ligação? Yuani explica que começou a trabalhar há pouco tempo, por isso ainda não sabe o quão poderosa é a mestra. O protagonista fica curioso e diz que adoraria saber mais sobre esse assunto, mas Yutin começa a rir, dizendo que ele certamente já deve ter ouvido falar da lenda dela. Mesmo assim, Wenhan continua confuso. Yuani interrompe os dois perguntando o que devem fazer agora, já que não podem simplesmente esperar Yukuyan ir embora. Wenhan explica que sempre que Yukuyan entra no escritório, ela costuma ficar lá por pelo menos 2 horas, então será preciso aguardar. De repente, os três sentem a presença de alguém. Yuani fica incomodado, pois não percebeu uma quarta pessoa se aproximando sorrateiramente, mas a aura que sente é um pouco familiar. Wei começa a aparecer, retirando algo de cima do próprio corpo. Yuani respira aliviado ao perceber que ele estava usando um artefato mágico, o que significa que não ficou mais fraco. Yutin fica feliz ao ver o tio Wei e o protagonista pergunta se eles se conhecem. Yutin explica que aquele homem é o secretário de Yukian que sempre cuidou dela, então provavelmente não irá revelar o que está vendo ali. Wenhan percebe que é a mesma pessoa que estava seguindo eles no outro dia e nota que seus movimentos estão estranhos, o que torna improvável que ele denuncie os três. Wei comenta que aquilo é simplesmente descarado e diz que ainda não é tarde demais para ir embora, pois se Yukian descobrir, as consequências serão inimagináveis. Yutin percebe que o escritório ficou silencioso e sente que a aura da irmã desapareceu. Yuani se concentra e confirma que Yukian entrou no escritório, mas sua aura sumiu completamente. Wenhan começa a refletir e diz que, pelo visto, aquela casa realmente esconde algo importante, e que assim que Yukian sair, eles irão investigar tudo. Wei reage imediatamente, dizendo que isso é uma loucura e que eles precisam ir embora agora mesmo. Wenhan então pergunta se Wei não estava rondando aquele lugar exatamente pelo mesmo motivo.